Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo nos bastidores da instrumentação. Normalmente, eu tenho batido papo com pessoas sobre o Senai, quando entraram, como que foi o curso, como conheceram. Mas o Senai, ele não só produziu técnicos excelentes de instrumentação. O Senai foi muito mais além. Pois esses técnicos se formando abriram escolas e formaram outros bons técnicos. Então, hoje nós vamos conversar como que o Senai conseguiu mudar o Brasil, não ele diretamente, mas também indiretamente. E a pessoa que eu trago aqui, ela tem uma importância muito grande para esse projeto. Quando eu estava na Repar, eu pedi uma pessoa para me ajudar e colocaram esse profissional. E ele, na época, conversando, eu contei toda a história da instrumentação. Passado um tempo, nós nos encontramos no WhatsApp e ele pediu para contar essa história da instrumentação, como que ela chegou no Brasil, para a turma do WhatsApp. Eu falei, poxa, por que que a gente vai deixar essas informações só para um pequeno grupo? Aí surgiu a ideia do Nos Bastidores da Instrumentação. E já entrevistei várias pessoas e com umas histórias muito legais, vocês vão adorar. Eu quero apresentar a vocês o técnico de instrumentação, Almir. Almir, bom dia, seja bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história pessoal. Quem é o Almir? Bom dia, professor. Uma satisfação estar com o senhor nesse projeto, muito bom. Então, o meu nome é Almir Ângelo de Almeida, né? Eu tenho 48 anos, sou natural de São José dos Campos. Meu pai era trecheiro, então a gente acompanhava ele nas obras da Tequinte. Ele era supervisor da Tequinte, né? Trabalhava nas plataformas, tudo mais. E uma época, assim, um bom tempo, a gente morou em Santos, né? Que foi dos meus 10 anos até os 22 anos de idade, mais ou menos. E lá, morando em Santos, né, eu praticava Kung Fu ali na academia Dragão Vermelho, né? Meu pai sempre gostou de eu fazer esporte, né? Assim, artes marciais, devido à educação. Você fica uma pessoa, né, com uma cabeça meio diferente em relação a tudo. E meu pai teve uma significativa participação para me virar instrumentista, né? Virar técnico de instrumentação. Treinando com o Gifu lá, um amigo meu estava fazendo curso no Senai de Santos. Aí ele pegou, né? A gente batia papo na hora dos intervalos e começou a contar para mim como que era a escola, como funcionava, como que era feita a prova seletiva, né? Que tinha 16 vagas que era para a comunidade. Aí eu estava na época de fazer os 18 anos, estava acabando já o segundo grau, que lá você tinha que estar com o segundo grau pronto para poder ingressar no Senai. Aí eu fui lá, fiz a prova lá, eu também fui fazer o NPOR lá em São Vicente, né? Eu estava tentando uma das coisas, ou eu ia virar tenente, né? Ou eu iria virar um técnico de instrumentação. Passei nos dois, e agora? Vou para onde? Cheguei lá no NPOR e falaram assim, Almir, mas você é filho único, você é filho, rimo de família, você não pode, né? Para continuar aqui com a gente no Exército. Eu falei, nossa, eu fiquei cabisbaixo. Passou uma semana no Senai, falou assim, eu tinha passado no Senai, mas eu tinha entrado na suplência. O Senai me ligou, Almir, a vaga está em pé, você quer vir estudar com a gente? Eu falei, quero. E foi maravilhoso. Lá eu conheci várias pessoas magníficas, vários professores excelentes, né? O seu irmão, né? Conheci lá dentro, conheci o professor Stanley, o professor Teixeira, o professor Cajá, o professor Rainho, o professor Blanco, o professor Davi, o professor Gerson. Vai faltar nome, são muitos professores, excelentes professores.
E o senhor, né, como a gente estava conversando, a gente se encontrou trabalhando na Recap. Eu estava fazendo a parte de grandes máquinas, né, que eu sempre me coloco para fazer grandes máquinas, porque eu comecei na instrumentação, foi trabalhando com compressores, com geradores, com grandes máquinas, né, fazendo a parte de vibração, a parte também de temperatura e pressão dessas máquinas. E o senhor precisava de alguém, né, para te auxiliar, até o pessoal da Petrobras, a gerência da Petrobras, os engenheiros da Petrobras, foram muito bem criteriosos assim, no acompanhamento com o senhor, né? Aí eu peguei, deixei os meus trabalhos e fui acompanhar o senhor. Eu falei assim, ó, cuida bem do nosso velhinho, Almir. A gente vai cuidar sim, pode deixar. E o bacana também é a confiança, né, que eles tiverem em mim, né, para mim acompanhar o senhor, né? Aí nós trabalhamos lá, aí eu lembro que o senhor falou, né, que o senhor foi uma das primeiras turmas, né, do Senai de Santos. Eu falei, não, então, foi a 39ª, né? Eu me formei em 1995, né? Não, eu entrei em 95 e formei em 96. Aí começamos a bater papo, aí o senhor começou a contar para mim aquelas histórias de como começou o Senai, que ele veio da França, né? Os professores antigos que trouxe, né? O Valdete, né? Não, professor Deusdete. Deusdete, isso, professor Deusdete. O senhor contou muito dele, contou muito do professor Cajá, contou quando o senhor também começou lá, entendeu? Eu achei muito interessante aquilo. E a gente, né, eu lembro que eu chamei o senhor fazer parte, que a gente tem um grupo, que eu fiz um grupo de estudos no WhatsApp, né? Que a intenção dele é tirar dúvida, porque o grupo atualmente está com mais de 300 pessoas, né, de vários segmentos, tem professores, tem engenheiros, tem coordenadores, tem iniciantes também, tem todo mundo lá, tem pessoas que dão aula, né, já saíram do Senai, atualmente está dando aula assim nas escolas deles, né, que nem o professor Teixeira, o professor Arari, e vários outros professores, né. Então, a gente queria pegar e colocar todo mundo junto, né? Também chamamos assim, algumas empresas que faz a parte de metrologia, né? A parte assim de fazer credenciamento, né? A gente fazer umas parcerias em relação a também gente que precisa, tem muita parada de fábrica, gente que precisa de instrumentos para alugar, né? Então a É. gente fazer esse link, né? Desse pessoal tudo, né? É um pouquinho o foco do grupo, né? Não é vaga de emprego, mas também se aparece alguma vaga, precisar de alguém lá, tem alguém lá qualificado para pegar e atender a pessoa. É um network, né? Em geral. E o grupo deu certo, começou a fazer sucesso. Aí É. eu falei para o senhor pegar e contar a história, né? Até o senhor contou, o professor Cajá contou, várias pessoas que participaram nesse processo, né? De inicial da instrumentação aqui no Brasil, contou, né? E aquele arquivo, aqueles áudios, nossa, foram. Eu acho que eu tenho gravados até hoje, só que está no arquivo pessoal, né? Porque no WhatsApp some, então eu deixei gravado no arquivo pessoal. E aquilo lá é excelente, né? Aí o senhor teve a ideia de fazer esse projeto, né? Que parabéns, né? Tanto para a gente, engrandece a gente que já fez o curso, né? Eu tenho 30 anos de profissão, né? E como as pessoas que estão começando agora, né? Para saber aonde está entrando, como que era antigamente, né? Porque a gente deve, como eu falei para o senhor, eu treinei Kung Fu, né? Numa época, o que que acontece? A gente tem muito aquele negócio da cultura japonesa, né? Eu treinei karatê também, de respeitar os mais velhos, né? E ter reverência aos professores. Então, esse projeto do senhor é simplesmente muito bacana, né? Então, e em respeito do meu pai, né, que eu estava falando, o que que acontece? Quando eu fazia Kung Fu, né? Aí o rapaz de lá, ele estava fazendo o curso técnico do Senai. Aí ele falou para mim, e aí, Almir, você quer fazer? Aí ele pegou, contou como era feita a prova, eu fiz a prova, né? Eu fiquei de suplência, aí depois eu entrei. Aí eu falei pro meu pai, pai, olha,
o curso é bacana? Meu pai trabalhava na Petrobras, né? Era supervisor. Falou, a rapaziada arruma até relógio. Eu falei, pai, será que meu pai... Mais tarde que fui pensar, né? Será que meu pai falou de manômetro? Com certeza. Mas tudo bem, bacana. Isso daí Deixa é eu para fazer uma descontar. parte. Você falou dos antigos. Você sabe que eu entrevistei um cara que ele começou na instrumentação quando eu nasci, 1957. Meu Deus do céu. E ele chegou a ser uma das pessoas mais importantes da ISA no Brasil. Então você vê que o conteúdo desse projeto vai ser fantástico, porque ele falou coisas que eu nem imaginava que existiam aqui no Brasil na época. Então é aquilo que você falou, mesmo aqueles que já estão formados ou aqueles que estão começando vão ter assim um compêndio completo de como que era a instrumentação antes do Senai, com a implantação do Senai e após o Senai. Então, vai ser muito legal, porque esses vídeos vão ficar gravados tudo no YouTube, e a qualquer hora, a qualquer momento, e em qualquer lugar, você vai poder acessar e aprender, relembrar. Alguns professores, como Teixeira, vão falar: o Cajá é difícil, o Cajá é o mais difícil de eu convencer. Ele concorda, mas nunca tem horário. Ele é impressionante. Eu já falei para ele que um dia eu vou pegar a minha máquina, meu celular e vou até a casa dele. Vou obrigar ele a me pagar um café na casa dele e fazer a filmagem, porque é o único jeito de pegar o Cajá. Mas já tive o professor Valdemar, que foi um dos primeiros professores do curso técnico. Tem assim bem heterogêneo o número de as pessoas que estão participando. E o mais legal, assim como você, ele se dispõe de um tempo. Você vê que falam com uma alegria enorme por estarem relembrando. Ontem eu Hum, entrevistei o Nushi, por exemplo. O Nushi faz parte da primeira turma de técnico de instrumentação. Ele saiu como instrumentista, se formou em engenheiro e foi ser engenheiro da Petrobras, sabe? Então, histórias muito interessantes que acho que as pessoas que assistirem vão ficar maravilhadas com o que vão ouvir. E uma das coisas é você, porque você foi o início desse projeto. Tudo começou com você perguntando: conta para mim, como que foi? Olha o que você aprontou para mim, cara. Eu já estou há um ano entrevistando pessoas, conversando, guardando aqui num HD, para depois começar a fazer as edições. E você vai ver que vai ficar muito legal mesmo. E uhum. diz uma coisa para mim: tem algum fato assim muito relevante ou algo que você passou, que você guardou na sua memória, que você falou, olha, isso jamais eu vou esquecer? Tem alguma coisa assim que você possa falar para nós, dentro da instrumentação? Ah, nossa, é muita coisa. Para enumerar assim fica demais. Não, uma só. É o suficiente uma. É o dia que a gente se conheceu, foi que eu Ah, conheci o senhor. obrigado. Não, porque quando a gente se conheceu, né, foi ali que eu vinha descobrir muita coisa antigamente da instrumentação que eu não sabia, né, em relação à história. Em relação ao trabalho, o dia a dia traz para a gente presentes, né, mas um dia significativo foi o dia que eu conheci o senhor, sabe. Eh, quando eu encontrei com o professor Teixeira, lá no Pará, né, ele me ligou: "Almir, eu vou dar aula aí, vamos se encontrar? Vamos". Então, essas pessoas, assim, que há anos a gente não vê, a gente volta a ver, volta a conversar, e é muito gratificante. Que nem o senhor falou, né, eu vou lá no professor Cajá, tomar um café com ele. O senhor já me chamou até em Santos, eu estou te devendo uma visita, lembra? Exatamente. Já falei, quando chegar aqui em Santos, me dá um toque para a gente poder tomar um café. Positivo, então seria.
para mim, no meu ponto de vista, assim, é essa parte da amizade que fica, sabe? Porque o trabalho, a gente faz o trabalho, né? Cada trabalho tem a sua particularidade, vamos dizer assim, né? De ser, ou complexidade, mas vai ser tudo resolvido no final, né? E vai dar certo. Mas o que fica mesmo é a amizade com as pessoas que a gente faz, né? E isso se torna, de vez em quando, para outros trabalhos até, um cartão de visita. Lógico, concordo. Uhum. Eu, uma coisa que eu vou falar para você, que acho que, é lógico, você não sabe, mas o profissional, eu considero assim, o profissional, ele é bom quando ele começa a ensinar um professor. Quando o aluno fica melhor do que o professor, eu digo, esse profissional, ele é muito bom. E você me deu uma aula lá naquela parada. Eu uso Nossa, até hoje o que você me ensinou, para você ter uma ideia. É a graxa branca eu não conhecia. nossa, Lembra do lembro, relé? lembro do E relé. a A primeira máquina fica parada. é a primeira coisa que eu fiz foi isso. E esse mês passado, em março, na parada da Repar, eu tive lá na Repar, fiquei lá 15 dias. O pessoal, pô, que graxa é essa? Aí eu contei que você que me ensinou na parada da Recap a utilizar a graxa branca nos Uhum. sistemas pneumáticos. E de lá para cá, meu amigo, é WD de um lado e graxa branca do outro. Inseparável. Mas te agradeço pela aula. Foi realmente um bom Ô, ensinamento e eu uso até hoje para você ter uma ideia como foi muito bom para mim. Te agradeço mesmo. ô, professor, bacana. Nossa, aquilo lá, para falar a verdade, eu trabalhei na Firestone, né? E a gente tinha muito relés pneumáticos daquele modelo, pequenininho. E maiores também, né. Então o que que acontecia? A gente, como a linha tinha muita água, né, a gente sempre tinha que desmontar e fazer manutenção. Então a gente tinha uma parte da bolsinha de ferramenta, né, essa graxinha branca, né, que a gente misturava ela com um pouquinho de óleo Singer, para ela diminuir a viscosidade e não travava, ficava um ano sem travar, né. E porque, aqueles relés eram mais ou menos igual ao dos que o senhor usa, né, que era importado, o senhor era da França, os outros eu acho que era da Alemanha, aí demorava tipo uns 60 dias, 90 dias para chegar no Brasil, né. Tinha uns que era do Sim. Japão, aí, não pode deixar a máquina parada, né. Então tem seria essa manutenção, tipo, preventiva, né, que a gente fazia. E você sabe o que eu descobri? Quando eu fui comprar, eu descobri que já tem ela em aerosol, então eu não precisava misturar com o óleo Singer, porque Oh, ela vem em aerosol agora. Então eu comprei já tudo em aerosol. Ah, bacana. dá só uma apertadinha ali, bichão, ela já distribui todinha e, ó, Uhum. põe para funcionar, não falha uma. É, Isso. funciona certinho. Bom, Almir, eu falei para você que o nosso tempo é meio curtinho, Uhum. não temos como estender muito. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Como eu falei para você, as pessoas, ao verem você falando, vão se espelhar em você, com certeza. Você é um big de um profissional. Trabalhamos juntos, eu posso falar assim de carteirinha. O, a maneira com que você se comportou naquela parada foi fantástica. Você era uma pessoa que estava à disposição, tinha disposição e me ajudou muito realmente a concluir o meu trabalho. Foi ali fantástico. Então, parabenizo você, agradeço a sua presença e aqui eu vou deixar você com um minuto para você fazer as suas conclusões finais. O tema é livre, você pode falar o que você quiser. Você tem um minuto, meu amigo. Não, professor, primeiramente agradecer, né, a Deus, né, por tudo na minha vida ter acontecido.
até hoje, a gente vê, nesse trabalho nosso é muito perigoso, então a gente vê muito acidente, e graças a Deus, né, a gente sempre entrou numa parada, entrou no projeto, entrou num trabalho de manutenção e saímos com a vida, né, intacta, graças a Deus. Agradecimento aos meus pais, e sem eles não ia ser possível, né, porque o curso nosso era, né, eu acho que é ainda, eu não sei, integral. Então a gente não tinha tempo de trabalhar, né, e estudar. Então, esse período aí, os meus pais, eles tiveram que me bancar, né, entendeu? E tem muita gente que não tem essa oportunidade de poder, né, se dedicar totalmente aos estudos, né. Então, agradeço muito a eles, porque o meu ganha-pão advém desse diploma, do meu curso técnico de instrumentação e controle do processo do Senai. Um grande agradecimento também a todos os professores, né, que me ensinaram e sempre estão à disposição, né, até no grupo, a qualquer dúvida minha que eu tenha, né. Aos amigos também que a gente fez no decorrer da carreira, a gente liga para eles, atende prontamente a gente, né. Então, eu vejo assim que nada é impossível, né. Eu tenho até uma frase que eu falo para as pessoas quando elas acham que estão numa situação meio difícil em relação ao trabalho, eu falei: "Ó, tem aquele lema do esquiador, quando o esquiador, ele está descendo uma montanha, ele só pensa em neve, ele não pensa em árvore". Imagina assim, não pensa no leão, já era, você já pensou do leão? Então, o que que acontece? Se o esquiador, quando ele estiver descendo a montanha, ele pensar em árvore, ele só vai ver árvore e vai bater na árvore. Seriam os problemas da vida da gente. Então, a gente só tem que pensar: veja a neve, veja a neve, veja a neve e segue o caminho, né. Então, quando uma pessoa fala para você: "Olha, tem a máquina tal para fazer ali", bacana. Daqui a 5 minutos está pronto, a partir do momento que eu acho o defeito. E você vai achar, entendeu? Você vai achar. Tanto é que a intenção desse grupo aí, hoje em dia, é para isso. Se a pessoa não achou defeito, vai lá. A gente tem o WhatsApp hoje em dia, antigamente não tinha. Vai lá, manda mensagem, alguém já passou por aquilo e vai pegar e vai te colocar uma solução próxima ou aquela que você tem que tomar no momento, né. Perguntar, não denigre ninguém, não tira o profissional de ninguém, entendeu? Pelo contrário, aumenta o profissionalismo da pessoa. Então, é só agradecimento que eu tenho, né, minha conclusão final de tudo é só agradecer, por tudo que a gente tem na vida que é excelente, né, o ar que a gente respira, Deus é bom o tempo todo. Meus amigos, esse foi um bate-papo com o nosso técnico de instrumentação, Almir. Eu agradeço bastante a ele e agradeço a todos vocês que estão aqui participando desse projeto nosso. Um grande abraço para todos e temos mais entrevistas aí pela frente. Um abraço.